Olá, boa noite a todos. A gente vai começar mais um encontro do Segundas Intenções, que é uma série que faz parte da programação cultural da Biblioteca Parque Villa-Lobos, que é um equipamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, um equipamento gerido pela SP Leituras. O projeto teve início em maio de 2011 na Biblioteca de São Paulo, que é uma biblioteca que, junto com a Biblioteca do Parque Villa-Lobos, compõe as duas grandes bibliotecas estaduais da cidade. E esse encontro era realizado às segundas-feiras, por isso se chama Segundas Intenções. Posteriormente, a gente abriu o programa para o público, né? A série era feita mais internamente, mais para os bibliotecários, funcionários da Biblioteca de São Paulo. Daí a gente expandiu para o público e passou a realizar este encontro de Segundas Intenções aos sábados pela manhã. E agora, durante a pandemia, por causa da quarentena, a gente está realizando, nesses últimos meses, a gente tem realizado esses encontros do Segundas Intenções online, no Facebook das respectivas bibliotecas. Hoje, no Facebook da Biblioteca do Parque Villa-Lobos. A gente tem uma enorme honra, o prazer de receber a escritora Nélida Pinhon. Tudo bom, Nélida? Muito bem, o prazer é meu de estar com você, que eu admiro há tantos anos, estar em São Paulo, estar no Brasil. Portanto, é um prazer enorme. E eu tenho que cumprimentar vocês por esse esforço extraordinário, porque nós não podemos perecer de modo algum. Nós somos seres em alerta, em defesa da cultura, dos grandes interesses nacionais. Cultura é o Brasil. Nélida, você é uma escritora que sempre teve um papel fundamental justamente ao fazer da literatura um espaço de resistência, sem necessariamente fazer da literatura um veículo de resistência, porque você tem livros de caráter político, a gente vai falar do conjunto da sua obra aqui, a gente vai falar de alguns das suas dezenas de livros, não vai dar para falar de todos, mas falaremos de alguns. Você, em alguns desses livros, tem uma crítica social, um caráter histórico, um caráter participativo na sua literatura, mas nem sempre. Isso, a sua obra é muito variada, não se restringe a um aspecto só. Mas você tem uma militância literária, que às vezes é também uma militância política muito importante. Basta lembrar, por exemplo, que você entrou na Academia Brasileira de Letras e se tornou a primeira mulher presidente da Academia Brasileira de Letras, o que é um fato muito significativo e antecipa, em alguns anos, uma reivindicação do lugar, do espaço da mulher, e não necessariamente de uma literatura feminina, mas da literatura feita por mulheres no cenário da literatura brasileira. A gente sabe que hoje isso é uma questão muito presente, muito forte. Então, antes de começar a falar da sua trajetória, queria que você deixasse uma mensagem para nós sobre a sua trajetória enquanto uma mulher com uma participação pública, uma escritora com participação pública. Como é que você vê essa questão? Olha, eu vejo como um elemento absolutamente substantivo. É um elemento cívico. Não há uma sociedade sem a presença da mulher. E não podemos ter metade da população num plano inferiorizado, quer dizer, alguém subalterna, alguém que não tem voz, que não tem consciência. Eu, muito cedo, viu, queridos amigos, desde muito menina, eu tive uma noção de que cabia uma mudança histórica no papel da menina, que eu era, da mulher. Tanto que eu me dou conta agora que meu primeiro romance, Guia Mapa, de Gabriel Arcanjo, que tem um título assim, parece religioso, a personagem feminina é Mariela. Ela contesta todas as regras teológicas, todas as normas dos sentimentos, conversando com Arcanjo. Ela diz uma frase revolucionária para uma mulher, para ter sido feita por mim. Eu publiquei o livro com 21 anos. Ela diz assim: tenho apetite de almas. Isso ou seja, ela insinua que era possível devorar o outro para ser quem ela era. Ou seja, era uma antropofagia suave, mas certeira. E logo em seguida, eu me dei conta que eu tinha que assumir um papel, não para os outros, mas para mim mesma, né? Então, eu me proclamo uma feminista histórica. E, inclusive, em todos os lugares que eu ia, sobretudo, por exemplo, quando eu morei em Nova York um ano e tanto,
Eu participei ativamente do movimento feminista, conheci grandes líderes, as grandes líderes, como também muito interessante, eu participei de um movimento que eu sempre me atraiu fundamentalmente, me dizia respeito, que era o Black Power dos americanos. Eu frequentava as conferências, eu conhecia os líderes. Então, você vê que, e eu fazia, de tal forma eu participava que as americanas diziam assim, cuidado, você não pode ser muito ativo aqui, porque você tem um passaporte estrangeiro, você vai ser expulsa. Então, eu acredito, durante algum tempo, aqui no Brasil, eu achei que a mulher brasileira estava muito desatenta, estava politicamente negligente, para dizer de forma mais certeira, porque ela se sentia como que realizada, conseguira lograr resultados que ela considerava positivos, quando, na verdade, era uma barganha falsa, não era uma barganha. Quer dizer, barganha já é, por princípio, inaceitável. Mas eu pude entender que a mulher achava que alcançar o cume da perfeição da sua espécie, isso é, falando politicamente, esteticamente. Né? Mas acontece, não se pensava nas classes populares, na violência doméstica, ou seja, realmente não foi, era preciso ativar o movimento. Isso está acontecendo nos últimos 4, 5 anos, penso eu. Então, eu acompanhei sempre o movimento feminista dos Estados Unidos, o francês, a Europa toda que foi se alastrando, e no Brasil também, não de forma tão evidente, porque havia como que uma mácula em relação ao feminismo no Brasil. Sobretudo, um detalhe que você é muito jovem, não sabe, quando a grande Betty Friedan, não é? Que foi uma das feministas históricas, veio ao Brasil, ela foi humilhada, espezinhada pela imprensa brasileira. Uma coisa absolutamente vergonhosa. Sobretudo o histórico Pasquim, que tinha um papel político muito importante contra a ditadura, mas em relação à mulher, ao feminismo, tinha posturas ofensivas, e ela foi arrasada. Mas, enfim, tudo isso para lhe dizer que eu penso muito que é muito importante que os feitos que desvendam o mistério da mulher, sem que ela perca os seus mistérios, sem que os homens percam o seu mistério, estejamos, de verdade, alcançando, pouco a pouco, um nivelamento razoável. Embora, se você olha, eu, por exemplo, eu dizia muito na imprensa, para a imprensa espanhola, quando me entrevistava, eu dizia assim, vocês têm o poder da gravata. Vejam as fotos do grupo G7, o G20, só tinha gravata, só havia, como eu digo, na falda, só havia uma saia ou 2 saldas, que era da Merkel e de alguém mais. Ou seja, o poder ainda é definido em todas as suas instâncias pelo homem. Mas estamos indo, estamos indo. E a sua experiência na Academia Brasileira de Letras, como é que foi? Qual foi o impacto de ser a primeira mulher a presidir essa instituição tão importante? Eu fui vice-presidente por acaso, porque eu nem pleiteava, eu não tinha essa busca política dentro da casa. Mas houve lá uma disputa de grupos e nós, geralmente, vamos para as eleições sempre com uma chapa única, para harmonizar, que não haja desavença. E me telefonaram dizendo, após uma reunião entre os 2 grupos, Nélida, você vai ser vice-presidente. Eu disse, por quê? Porque eu viajava muito, entende? Como é que eu não vou poder fazer muita coisa? Não. Você foi apontada porque você é uma mulher extremamente hábil, diplomática, mas capaz de dizer as coisas. Você é uma mulher de ação. Então, eu aceitei e quis o destino que o Weiss, o presidente, ficou muito mal, e eu tive que assumir o exercício, a interinidade, e havia que ser, né, enfim, como se fosse presidente. Isso foi uma grande revelação para os homens da casa, extremamente gentis, mas, de repente, eles se defrontaram com uma mulher que, além das condições intelectuais, tinha habilidade com os negócios, tinha uma certa... sentia-se, não atraída pelo poder, mas tomava decisões, não é? Então, partiu de São Paulo, isso era bom dizer, viu? A insinuação de Miguel Reale, que eu saiba, foi o primeiro grande nome da casa, dizer, essa mulher,
A Nélida tem que ser a presidente do centenário, porque o centenário era na gestão seguinte, disputado por todo mundo, era o momento áureo da casa. Mas eu não aceitei a insinuação só porque eu não queria despojar o Antônio Aix da autoridade até o final. Mas, no final, a minha querida Raquel de Queiroz me telefonou e disse assim: Nélida, você vai ser a vice-presidente centenário. E um outro nome que ela indicou vai ser o presidente. Eu achei que não devia ser assim. E, nesse momento, disse, não, ao contrário, eu vou candidatar-me. E assim foi, eu ganhei, e foi de uma... Olha, os acadêmicos foram de uma gentileza comigo, uma confiança extraordinária, porque ocorreu o seguinte, não havia orçamento para o centenário, porque não havia projeto nenhum. E eu disse para eles, olha, já na reunião, eu na presidência, eu sinto muito, mas eu não tenho condição de lhes apresentar um orçamento. O grande Carlos Chagas Filho estava lá e disse assim, senhora presidente, a sua honorabilidade de tal ordem que não precisa. Faça o que deve fazer. E assim foi, uma confiança imensa em mim, e eu tenho a impressão que foi muito importante para as mulheres eu ter assumido essa presidência de forma tão correta, tão ativa, abrindo as portas da academia para o público. Foi um desempenho que eu acho que foi muito importante. E eu acho que uma coisa importante também de se salientar, né, Nélida, porque acho que a grande parte do público acha que a Academia Brasileira de Letras é o lugar em que os escritores se encontram para tomar o chá das 5 e para conversar sobre literatura. E não imagina a quantidade de pesquisas e produção intelectual que existe ali dentro. Né? Projetos impressionantes. Eu tenho aqui, aqui ao lado do meu computador uma versão resumida do Volpe, né, Claro. o Dicionário Ortográfico da Língua Portuguesa. Que, na verdade, para quem está escrevendo, às vezes você fica na dúvida, principalmente após a reforma ortográfica, é uma referência fundamental você saber a grafia correta das palavras. E eu estou dando um exemplo dos mais banais, porque eu já fui à academia para entrevistá-la, diga-se de passagem, eu fui pela TV Cultura quando eu trabalhava lá para fazer uma longa entrevista. E em outras ocasiões eu estive lá também, e eu tive a oportunidade, entrevistei o Alberto Costa e Silva também, eu tive a oportunidade de ir naquele prédio anexo onde tem aquele arquivo da biblioteca. Quer dizer, tem uma atividade de pesquisas ali que é fundamental, né? As pessoas acham que é uma coisa própria. Eu implantei o arquivo, centro de memória na minha gestão, porque eu sempre fui apaixonada pela memória. Então, nós temos um material esplêndido, né? Nós temos, vamos dizer, 2 bibliotecas, nós temos revistas, publicamos livros, e sem falar que no plenário temos debates fantásticos. Agora, a academia, assim, por exemplo, eu inventei um projeto que até hoje, há 20 e tantos anos, é um sucesso, as visitas guiadas. São as crianças de vários colégios públicos, escolas, são levadas à academia, além de conhecer todas as dependências, conhece a história da academia vinculada à história do Brasil a partir do século XIX. Portanto, as crianças vão se dando conta de que elas nasceram em um país, mais de ter tido uma voz cívica, uma voz brilhante, de que contou com uma pleiade de grandes autores encimadas essa pleiade por Machado de Assis. Então, é extraordinário como as crianças saem com a sensação de que elas pertencem a um país que tem honorabilidade, que tem brilho intelectual, que deu à sua língua grandes nomes notáveis. Eu agora sempre peço que todo mundo pouse diante do busto, a estátua de Machado de Assis, que é a minha grande paixão, você sabe, né? Então, quando eu passo e vejo, todo mundo quer que me chame para que eu ser fotografada com eles, porque as crianças, eu digo, esse aqui é o nosso passaporte, eu digo assim, é o passaporte brasileiro, Machado de Assis. Perfeito. Nélida, já estão chegando perguntas aqui dos nossos espectadores pelo Facebook da Biblioteca Parque Vila Lobos. Daqui a pouquinho eu vou fazer essas perguntas. Com muito gosto, com muito gosto. Já vou dar voz aqui aos nossos
espectadores, os nossos interlocutores, que participam sempre muito ativamente, mas já que você falou da importância da memória, que você honrou, né, na qualidade de presidente da Academia Brasileira de Letras, que você celebrou e toda essa sua preocupação, eu queria falar um pouquinho das suas memórias, né? Você é uma escritora em que as raízes familiares, culturais, se fazem muito presentes, né? Assim, quem conhece, e eu tenho aqui a edição comemorativa do romance A República dos Sonhos, sabe o quanto esse livro, que é inteiramente ficcional para o leitor, está impregnado pelas suas lembranças e, sobretudo, pela sua origem, né? A sua origem familiar. Né? Até o seu nome cuja grafia lembra uma língua que não é o português, que é o galego ou o espanhol. Pinhon é exatamente galego ou espanhol? Eu diria que é galego, mas também é espanhol. Também. Bom, mas enfim, você já traz no nome essa memória. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as suas memórias familiares, as suas origens na Galícia. Como são essas origens? Quem é que era da sua família da Galícia? Que impacto teve isso sobre a sua biografia e a sua aproximação à literatura? Olha, quando eu ingressei na Academia Brasileira de Letras, meu discurso inaugural, eu começo dizendo a seguinte frase: sou brasileira recente. Que todo discurso tem que ter uma primeira frase impactante. Eu disse: sou brasileira recente. E eu explico por que eu me julgava recente. Mas depois eu vou desenvolvendo, eu contraria as minhas afirmativas para dizer por que eu podia ser uma escritora brasileira. Não é? E eu dizia claramente que eu devia a majestade da língua portuguesa ao meu avô Daniel, que é uma grande figura histórica na minha vida. Isso por quê? Porque eu me dei conta, muito cedo, morando vizinha, nossa casa, meus pais, vizinha dos meus avós, que eu era diferente dos meus colegas, das minhas colegas. Para começar, eu uso sempre uma imagem. Eu adorava pulpo, polvo, e as minhas colegas comiam feijão, arroz. Eu também comia, mas nós tínhamos uma alimentação que nos distinguia. Não é? Então, quando aquele polvo, para quebrar as fibras do milho, levava uma surra no tanque, aquilo para mim era extraordinário. Eu acho, viu, que moldou meu imaginário. Ou seja, eu ingressei por seivas novas. É como se eu tivesse me dado conta, de repente, por ser uma menina de dupla cultura, eu vi que eu era de dupla cultura, eu não tinha uma cultura só, mas que o fato de ter essa cultura dupla, né, eu vi a realidade sempre duplicada. Eu me dei conta também, muito interessante, que eu estava autorizada pelo fato de ter esses fundamentos, né, linguísticos e tradicionais e culturais, eu podia invadir todas as fronteiras das civilizações pretéritas. Daí a minha paixão pelos gregos, pelos etruscos, por todo mundo. Eu visitei sempre os séculos ao longo da minha vida. Até hoje, minha paixão pelos séculos. Muito bem. Então, e aos 10 anos, meus avós, meus pais, meu pai era galego, minha mãe brasileira, com as filhas de galegos. Portanto, a família inteira é galega. E aos 10 anos, me prometeram que eu conheceria a Espanha. E aos 10 anos, me levaram. Os meus avós, Daniel e Amada, e minha mãe, Carmen Lino. Mas naquele tempo, a Espanha vivia uma situação tão miserável, já não foi só por conta da Guerra Civil, é que Franco foi rejeitado pelos aliados, claro, não estava incluído no plano Marshall, né? Então, meu pai mandou minha mãe comprar não sei quantos baús de malas, encher de feijão, arroz, café, goiabada, tudo que você pode imaginar que não fosse perecível. Chegamos na Espanha com essa bagagem. E eu me lembro, viu, queridos amigos, que quando era novembro, portanto frio, entendeu? E com neblina, desembarcamos em Vigo, num barco, né? E os amigos lá embaixo, os familiares, as mulheres de negro. E eu me dei conta que era um negro eterno. O mesmo vestido negro servia a vários mortos, né? Isso eu percebi logo. Então, e fomos levados para as aldeias, né? E quando cheguei na aldeia do meu pai, Borella, os carros não podiam passar por causa da chuva, as ruas não, os caminhos estavam assim
cheio de lama, e vieram como é que chama? Os carros de boi. Eu achei aquilo horroroso. Vocês podem imaginar uma menina brasileira, solar, né, educada no sol, aquele horror. Bom, mas nisso, foi uma das mais fortes impressões da minha vida. Eu vi a ponte, tínhamos que atravessar uma ponte medieval, mais ou menos do 13, 12, e eu vi essa ponte, e depois da ponte uma capelinha, que é a Nossa Senhora de Lourdes. Eu sofri um impacto tão profundo que eu classifico como uma espécie de assombro amoroso. Era como se divisor de águas na minha vida. E eu, por conta da força, do impulso desse sentimento, eu pensei, hei de amar Galícia para sempre. Eu converti o meu desfavor por um amor. Então, eu passei quase 2 anos tão felizes, tão maravilhosos. Eu invadi o imaginário galego. Eu aprendi todos os mitos galegos. Eu conheci os escritores galegos. Eu cantava as poesias da Rosalía de Castro, que, por sinal, meus queridos, é a única mulher escritora que dá voz oficial a uma língua. Que todos os grandes que enobrecem uma língua são homens, Shakespeare, Dante, Camões, né? Assim, até Machado aqui para nosso linguajar brasileiro, não é isso? Então, eu conhecia tudo isso, de modo que quando eu voltei, né, e meu pai me deu como um regalo que como que me liberou para ser independente, para ser essa mulher. Eu me tornei uma mulher independente. Eu suspeito quando ele me deu um canivete. Ele me deu uma sacolinha de couro, um cinto de couro e disse: minha filha, anda com isso pela aldeia. Um canivete, onde eu botava dentro da sacola, eu botava pão, porque eu era muito práticazinha, eu tive um instinto de sobrevivência, maçã, botava presunto, queijo, titilha, que eu adorava, e lá ia eu para... Eu ficava horas num montezinho que eu achava tão maravilhoso, como se eu estivesse no Himalaia. Então, tudo isso, ouvindo o vento aire norte, e o uivo dos lobos, sabe? Então, eu acho que são os grandes fundamentos da minha capacidade de me entregar ao mundo, de vir a ser a escritora que eu pretendia ser, que eu tentava ser. Eu acho que essa ancestralidade galega, né, espanhola, da península também, foi fundamental para amar e enveredar-me pelo Brasil. E aí, além do República dos Sonhos, que é um livro que, enfim, cuja personagem vem da Galícia, né, que é o galego Madruga, quais outros livros retrabalham essas memórias, essa ancestralidade na sua obra? Porque você tem uma obra tão grande que às vezes aparece algum conto, é difícil localizar, traçar isso, porque a visão aprofundada da sua obra demanda aí uma Perfeito. Nos romances não tenho nenhum outro, penso eu. Não tem. Tem Pós do Deserto, que é passado no Oriente Médio. Okay? As memórias talvez apareçam no Coração Andarilho, Livro das Horas, esse agora como é Uma Furtiva Lágrima. Mas, por exemplo, nos contos não aparece tanto, mas talvez apareçam, porque eu acredito na variedade narrativa. Eu tenho a impressão que depois de Machado de Assis e de Borges, esses autores abriram as fronteiras narrativas. Você pode enveredar pelo que seja, porque você converte o produto narrativo numa identidade do seu país e da sua língua. O Machado fez isso com o Rio de Janeiro, embora não saísse do Brasil, mas fez do Rio de Janeiro metáfora do Brasil. E Borges, mais ainda, ele ia para a China, para qualquer lugar, para ser o narrador que ele foi. Muito bem. Então, mas há um conto meu, hoje eu detecto, está nítido, que é anterior à República dos Sonhos. Quem quer que estude a República dos Sonhos, que felizmente muita gente hoje estuda, eu me deixo muito honrada, há um conto meu chamado Finisterre. O Finisterre é uma área, uma zona noroeste da Galícia deslumbrante.
é chamada Costa da Morte. Muita gente morreu no litoral, sabe? O oceano se bate contra as pedras e muitos barcos naufragaram. É um lugar das tragédias. Você vai lá, é como, por exemplo, Sagres. Sagres setentrional é também um lugar em que o mar é rebelde, volta-se contra aquela promontório do Infante, contra as muralhas. E eu, então, usei esse Finisterre para mostrar o fim do mundo, né? Esse sentimento de aventura sem o qual eu acho que a sua imaginação se estreita, míngua, né? Então, mas eu não faço, o conto não é passado na Finisterre, é passado numa ilha que eu conheci. Isso é uma memória que eu tenho. Meus padrinhos viviam no Brasil e vou embora depois já definitivamente, e eles eram de uma ilha, um pouco como fosse a Ilha do Amor de Camões, né? Ou do Dylan Thomas. Então, é uma ilha chamada... porque agora fizeram a ponte, eu só fui lá depois disso uma vez, porque eu não posso ver essa ilha, porque puseram a ponte, né? Tiraram o feitiço da ilha. Era a ilha de Aroça. E nós íamos visitar os meus padrinhos. E eu me lembro de uma viagem que eu fui com minha mãe. Uma comida extraordinária, nas tabernazinhas, bem, bem simples, né? Sem essas decorações gastronômicas, que deixam, que muitas vezes falta uma autenticidade nessa grande comida do passado, acho eu. Então, ali, nesse momento, eu tive a sensação que para uma escritora brasileira de origem espanhola ou galega, eu teria que entender a viagem que eu estava fazendo. Que eu, para decifrar o Brasil, fazer uma exegese do meu país como narradora, eu deveria fazer essa viagem e, de volta, trazer o Brasil comigo, mas um Brasil que me foi ofertado pela Europa. Ou seja, porque eu sempre coloquei muito a Europa em contraponto com o Brasil. O quanto, por exemplo, a Europa deve ao Brasil e não reconhece isso. Não reconhece como eles nos deram os imigrantes que eles recusavam, expulsavam e que nós os acolhemos aqui. Sobretudo São Paulo. São Paulo tem essa grandeza. Vocês vão me desculpar. Nós, brasileiros, teríamos que entender como os imigrantes foram importantíssimos na sucessão, na sequência progressiva do Brasil. Tanto que você vê, por exemplo, que houve uma lei que chegou a ser promulgada, a Lei Adolfo Gordo, em 1908, em que os paulistas, a sociedade brasileira começou a ter medo da pujança dos imigrantes, né? Inclusive politicamente, a Santa Cecília, né? Os anarquistas, né? Então, são expulsos sem julgamento. Então, você vê como, quando a Europa expulsou seus imigrantes para não acentuar a fome que havia na Europa, o Brasil acolheu todos eles. Foi uma coisa extraordinária. Então, eu percebi tudo isso. E daí eu fui muito contaminada com essa experiência Europa e as Américas. Eu tenho livros de ensaios sobre a questão, as matrizes da nossa Brasil e as matrizes da América, por conta de todos esses vínculos, né? Que nós somos filhos dessa orgia étnica maravilhosa. É interessante, você falou sobre essa maneira como você, trabalhando uma experiência fora do Brasil, você traduz uma experiência brasileira, uma experiência histórica, e logo depois de citar Machado de Assis e Borges. Eu acho sempre muito curioso que o Machado de Assis e o Borges escreveram dois textos que, apesar de estarem separados no tempo por, sei lá, 50, 60 anos, são muito semelhantes na conclusão. Um é o Instinto de Nacionalidade, do Machado de Assis. Primoroso. Um texto chamado, se não me engano, O Idioma dos Argentinos, do Borges, em que os dois dizem mais ou menos a mesma coisa. Eu vou falar a parte do Machado, puxar a brasa para a sardinha brasileira, que é do Machado. Que o Machado fala assim, um escritor, para ser brasileiro, ele não precisa falar das praias, não precisa falar do cenário, ele não precisa falar da paisagem.
há de haver um sentimento íntimo. Perfeito. Um Você sentimento sabe que que o eu Borges adoro fala esse do instinto ponto de de vista. nacionalidade. Isso é lindo. Exatamente. E, ao mesmo tempo, levemos em consideração que Machado, quando escreve o Instinto de Nacionalidade, ele já era discípulo do José de Alencar. E o José de Alencar não era alguém que escrevesse fora do Brasil. Ele, ao contrário, é uma espécie de um Fitmore Cooper do Brasil, mas com grande enfim, evolução estética, de uma originalidade muito grande, porque ele implanta na literatura brasileira essa presença do índio, ele entroniza o índio, o que é algo que ninguém podia imaginar em qualquer parte do continente. Então, e isso realça a importância de Machado. Machado, levando-se em conta a sua aliança com José de Alencar, sentindo seu discípulo, não é? O Pilo, e ele diz essa frase. É maravilhosa. Que o Borges, depois, numa linguagem talvez mais próxima da nossa linguagem da teoria literária, porque quando o Machado usa instinto de nacionalidade e ele fala de um sentimento íntimo, é uma coisa que soa meio estranho para quem está acostumado com os conceitos mais abstratos da teoria literária. Mas o Borges fala, em outras palavras, ele fala a mesma coisa, que ele fala que um escritor, para ser argentino, não precisa falar dos prados, dos cavalos, não precisa falar dos gaúchos, não precisa falar de nada. Ele precisa ter um ponto de vista, uma perspectiva. Verdade. Né? Ponto de vista, né? O Borges podia estar falando das Mil e Uma Noites e ele era argentino. Ele podia estar falando do Swedenborg, né? O visionário sueco, e ele era argentino. É sempre argentino. É um ponto de vista no mundo, né? Verdade. E, sobretudo, amparado pela língua. A língua instaura a nacionalidade, a identidade. Né? A língua, se você a transforma, estabelece uma metamorfose, ela alcança uma culminância criadora, é a própria bandeira nacional, é a própria bandeira de um país, é a língua. A língua é aquilo que nós somos e aquilo que não sabemos ser. Não é isso? É coisa extraordinária a língua. Machado exerceu a língua em todas as suas instâncias. Ele tem um sabor linguístico tão extraordinário que se dá o luxo de fazer uma coisa dificílima num texto, ambiguidade, trabalhar com ambiguidade. Mas, enfim, eu acho que um escritor deveria fazer parte da sua educação, estabelecer esses contrastes entre o seu ser localista e o seu ser universal. Você não pode se abstrair da seguinte realidade, a meu juízo, queridos amigos, que você é filho de Homero. Aliás, eu tenho um livro chamado Aprendiz de Homero. Entendeu? Não pode, você tem que saber que ninguém se desvincula de Homero impunemente. Se você se desvincula das raízes da civilização, você vai minguar a tua imaginação no segundo, terceiro livro. Tem uma frase maravilhosa do Fernando Pessoa que está num fragmento dele, que ele fala o seguinte, não sei se você já viu isso, eu não sei se está identificado por algum né, dos heterônimos dele, eu acho que não. De quem? Fernando Pessoa. Eu não sei se é atribuída essa frase a algum heterônimo dele ou é do Fernando Pessoa ele mesmo. Que ele diz o seguinte, eu vou repetir a frase, eu achei aqui enquanto você falava, que é só para reiterar o que você falou. Ele diz o seguinte: deve haver no mais pequeno poema de um poeta qualquer coisa por onde se note que existiu Homero. Mas olha, é meu espírito, mas eu não me lembrava dessa frase. É impossível. Ele fala uma coisa engraçada, porque ele fala assim, no mais pequeno, e é mesmo, eu estou lendo, isso eu já li no livro dele, deve haver no mais pequeno poema de um poeta. Maravilha. Perfeito. Porque nós todos, mesmo quem é analfabeto, não pôde se acercar dos livros, ele tem na sua psique, no seu poder de inventar, de falar, de mentir, de acertar e de criar o caos da língua, do que seja, a presença de Homero, porque nós fomos pavimentados por ele. É impossível você apagar Homero da sua consciência, mesmo que você não saiba. Não tem a menor importância. Não sabe e um dia saberá. E se não souber nunca, Homero está presente. É uma efígie na sua alma.
Aliás, já que você mencionou Homero, Nélida, a sua obra, embora na maior parte das vezes você trate de realidades muito contemporâneas, muitas vezes você remonta a outros tempos, né? Tanto nos contos quanto no romance. Mas existe você trata de uma realidade que é familiar ao leitor. Ou seja, está falando de um homem urbano, ou de um homem rural, ou de uma cidade do interior, mas são sempre realidades familiares. E, no entanto, tem uma carga mitológica muito forte. Por exemplo, a rivalidade entre filho e pai. Às vezes assume um caráter mítico e até bíblico. Né? Assim, a gente pega o Camisa... Peguei 2 livros só para mostrar aqui. A Camisa do Marido, por exemplo, que é um livro de contos. Em mais de um conto, essa presença desse patriarcal do pai que ora é opressivo, ora gera fantasias até parecidas, ou de uma rivalidade edipiana, né? Tem uma personagem aqui que se apaixona pela madrasta do pai já morto, é uma coisa dramática, porque é quase que um incesto sem ser um incesto, mas tem um lado ritualístico de morte da figura paterna, de rivalizar com o pai. É uma atualização, talvez, do mito de Édipo, sem que isso esteja nomeado. A minha sensação, muitas vezes, é que seus romances colhem na brutalidade, na melancolia, até na tragédia cotidiana contemporânea, colhe nisso também um sentido mítico que é ancestral, que remonta à Grécia, à Bíblia. É verdade. Eu tenho uma formação clássica, ou seja, eu não só li todos os grandes clássicos e a partir deles vim até aqui, como também eu fui educada em colégio alemão e li muito o Antigo e o Novo Testamento. Muito mais, talvez, o Antigo, porque quem estudava muito o Antigo eram os protestantes. E eu estudei em colégio freira católica, eles temiam que eu pudesse, eu gostava muito do Lutero. Então, a minha madre alemã achava, mas Nélida, não se preocupe, eu não gosto de Davi, mas eu continuarei com a sua igreja pelo momento. Pelo seguinte, eu sempre percebi que atrás dos dramas da tragédia grega, das tragédias humanas, o prólogo e o epílogo são terríveis. Tanto o prólogo humano como o epílogo espelha a nossa tragédia. Nós somos um permanente mistério. É muito difícil você pensar que o ser humano você tira os véus de Salomé, né, para buscar a cabeça do Dom João no seu prato, e você tem a nossa vida esclarecida. Nós somos um mistério tão profundo que me impressiona como, por mais que os artistas expliquem a nossa natureza se defende fechando-se no mistério. Então, evidentemente, que eu trabalho com essa tragédia, mas, ao mesmo tempo, eu também trabalho muitas vezes, queridos amigos, com uma coisa que os escritores de um certo nível buscam afugentar, mas eu não afugento porque eu acho que, numa certa dose, realmente enriquece a história, a sequência narrativa, que é o melodrama. Porque o melodrama é ter uma origem nitidamente popular. O popular é trágico. Pode sambar, pode achar graça, mas ele tinha uma navalha, ele pegava, defendia a sua mulher que se fosse roubada, ou seja, em meio ao divertimento humano, sempre houve uma navalha, sempre houve uma tragédia, que você vê esse melodrama luminoso na ópera. Mas a ópera é um gênero popular que foi extorquido pela burguesia. Então, quando você só pode aceitar a ópera, que eu sou uma apaixonada pela ópera, também gosto muito de música, por conta disso, esse melodrama em que você é chamado rasga-coração. Veja o popular, as músicas brasileiras. É de um tal rasga-coração, a mulher que abandona. Há um compositor brasileiro extraordinário que eu adoro, popular, Adoniran Barbosa, que é vosso paulista, que eu só fui descobrir a plenitude de sua obra nos últimos anos. Ou seja,
Nós não somos seres fáceis, inocentes, né? Por mais bem educados que sejamos. Então, é natural que na minha narrativa surjam esses disparates humanos, os desequilíbrios emocionais. Perfeito. Nélia, aqui no Segundas Intenções, a gente sempre faz um percurso biográfico, a gente acabou se desviando para falar de muitos e muitos assuntos. Eu queria que você falasse um pouquinho, depois de ter já falado das suas origens e da importância que elas têm na sua obra, como é que você começou? Quando que você sentiu que você ia se tornar escritora? Você já era jornalista? Não, menininha. Qual foi o seu percurso de chegada à literatura? Que livros foram importantes para você ser despertada para a linguagem literária? Eu tive a alegria, meu pai, Lino, imigrante galego, ele adorava ler. Foi ele que me deu o primeiro livro do Machado de Assis. Ele me deu. E eu comecei a ler muito cedo e fiquei arrebatada pelos livros que eu lia. Sobretudo, claro, livros de aventuras, desde o Zevaco, ou Dumas, o que fosse. Então, de verdade, o que eu ambicionava era sair de casa, não porque eu fosse infeliz, ao contrário, eu sempre adorei minha casa, minha família, mas eu sabia que a vida alcançaria sua plenitude fora de casa. Eu tinha que pular os muros da casa. Eu dizia para mim mesma, eu não gostaria de dormir uma segunda noite sob o mesmo teto, ou seja, eu sonhava com as peripécias. Eu queria ser Naioka, que era uma aventureira, a primeira feminista que eu vi na minha vida, que ninguém conhece. Naioka. Naioka. Você pode ver no Google, Naioka. Ela não era, eu via um seriado que passava sempre no Cinema Pirajá, onde eu ia com minha mãe, levar um sanduíche, bananas, porque eu não queria sair. A minha mãe tinha que me arrastar do cinema. Então, porque sempre havia um episódio na Naioka, que a Naioka salvava o mundo. E cada episódio, ela estava prestes a sucumbir, a morrer. Então, era isso que eu queria. Eu queria ser Naioka, eu queria ser um D'Artagnan, eu queria ser quem fosse. Sobretudo, por exemplo, meu pai me apresentou a um autor extraordinário de aventuras, Karl May, que foi um best-seller. E ele inventou um protagonista, Winnie Pooh, que era o chefe dos Apaches. Eu me apaixonei loucamente por ele. Era um nobre, ele era bonito, ele sabia, ele dominava não a cultura dos brancos, mas a cultura da sua gente, da sua estirpe, dos índios, né? Então, tudo isso me fez crer que os livros que eu lia foram escritos pelos escritores que viveram aquelas aventuras. Eu não sabia que era um produto da invenção. E um dia eu descubro. Quando eu descubro, eu disse, é isso que eu quero ser. E eu já menina, até pouco antes de ir para a Espanha e depois, eu fazia umas histórias num caderninho muito modesto e contava umas historinhas. E como eu não sabia desenhar, eu fazia sempre bandeirinhas, que era muito fácil fazer, e costurava as folhas. Não havia, claro, grampeador. Então eu costurava com a linha e agulha. Mas uma interessante, eu vendia para o meu pai, já tinha noção dos direitos autorais, e meu pai comprava. Então, eu já dizia para o meu pai, pai, diz para todo mundo que eu vou ser escritora. Mas eu não sabia exatamente quais seriam os percursos narrativos para chegar a alcançar enfim, uma sublimação estética, por assim dizer. Mas eu só pensava em ser escritora. Eu não queria ser outra coisa na vida. E fui. Como eu lia muito, né, eu comecei a escrever uns continhos. E houve um conto que também foi um divisor de águas. Era uma história eu teria meus 14 anos, de uma prostituta e de um jovem. Mas olha só a minha postura. O rapaz queria a moça de qualquer modo, ela não queria. E eu a defendo, porque eu já achava que ela, com quanto fosse uma prostituta, ela tinha o direito de dizer, não, eu não quero, eu me dou para quem eu quero. E há uma cena em que ele vai atrás dela, sobe uma ladeira, e eu escrevi, ladeira íngreme. O que me chocou não foi a redundância, foi a banalidade da expressão. Eu terei pensado, eu não quero ser escritora para escrever ladeira íngreme,
Eu sentia que a linguagem requeria uma exaltação, havia que descobrir o fulcro poético das frases, das palavras, né? E eu, então, larguei as narrativas durante uns 3 anos agora, e fazia o seguinte, eu tinha uma maquininha, Hermes, que meu pai me deu, com 12 anos, eu botava a maquinazinha Hermes na minha cadeira, na mesinha, e ficava esperando a rádio, não, a rádio Roquete Pinto e Ministério da Educação, porque eu escrevia para eles pedindo músicas, eu não tinha disco, não tinha vitrola, né? E ficava assim com as mãos assim em pé esperando. Quando vinha, naquela época, eu amava as grandes orquestrações, eu ainda não fora para um refinamento, mas eu adorava. Aí eu ficava escrevendo horas o que viesse à minha cabeça. Isto, eu acho que foi um exercício extraordinário, uma liberação da minha imagística, da minha capacidade de inventar o que fosse sem temer o juizamento alheio. Eu escrevi o que fosse. E eu acho que foi então que eu mandei um textozinho que existe. Eu escrevi um texto sobre Verde. Devo ter lido Garcia Lorca, não sei, e eu mandei para o Jornal do Brasil, acho para o Jardim, Reinaldo Jardim, e ele publicou. Ou, enfim, foram publicando coisinhas minhas nas revistas da colônia espanhola. E meu pai recortava e botava no bolso. Quando vinha alguém, ele tirava do bolso e dizia, meu pai, por favor, não faz isso, meu pai, não faz isso. Ele fazia assim com a cabeça e mostrava a todo mundo que a filha dele haveria de ser escritora. Por isso, queridos, uma das maiores tristezas da minha vida, quando eu publiquei meu primeiro livro, meu pai já tinha morrido. Que foi Foi assim. em 1960, né? Que você publicou o primeiro livro? Hein? Foi em 1961, né? O primeiro livro? Exato. Mas sabe quem me leu primeiro? Foi Raquel de Queiroz. Sou-lhe muito agradecida. E antes de publicar, quem o leu foi a Clarice Lispector. E assim foi. Saiu em 1961 e causou muita polêmica e muita aprovação, polêmica também. Quem me fez uma... Olha, Eduardo Portela é uma belíssima crítica de Inácio Silveira de Queiroz, e assim foi. Eu senti desde o início que era uma carreira dificílima, mas nada haveria de me fazer desistir. Eu sempre pensei o seguinte, quando eu escolhi a literatura, eu escolhi tudo em torno. Não me importaria com coisa alguma. Nereida, eu vou aproveitar que você está falando dos seus primórdios como escritora e fazer uma pergunta que o Ronaldo Santos Lages nos enviou aqui pelo Facebook da Biblioteca Parque Vila Lobos. Ele pergunta assim, quais autores você acredita que todo aspirante escritor deveria ler? Poderia citar alguns? Olha, depende da idade, né? Porque eu estou convencida que se você lê certos autores muito cedo, isso pode criar uma incompatibilidade, né? Como refutar, afastar você. Eu, por exemplo, vou lhe dizer um autor que me causou o maior choque estético. Com 13 para 14 anos, eu li Crime e Castigo do Dostoiévski. Eu considerei como se eu estivesse ingressando na realidade pela primeira vez. Mais do que isso, Crime e Castigo me insinuou a inexistência da consciência como um fator primordial da minha humanização. Eu senti o seguinte, que uma vez que eu admitisse que existia alguma coisa que advertia o seu destino de uma carga perigosa, explosiva, que era chamado consciência, eu teria que me governar. Eu não entregaria meu destino a Deus. Entendeu? Você leu Crime e Castigo muito jovem. Dostoiévski é extraordinário. Sabe uma coisa, Nélida? Só antes de você continuar falando de outros autores, eu acho uma coisa muito curiosa. Eu também, o livro que marcou assim, a abertura do meu mundo para a literatura foi Crime e Castigo, que eu li com 15 anos. Beleza, é mesmo? E olha, eu vou te falar uma coisa, eu não tenho um levantamento preciso, mas eu nunca vi um autor, ou um livro especificamente,
ser tão citado como o livro que marcou, vamos dizer assim, uma virada nos seus leitores, transformando esses leitores em leitores da grande literatura, inoculando neles essa perturbação que a literatura traz. Vou te citar um, por exemplo, que é famoso. Paulo Francis disse que leu O Crime e Castigo com 20 anos e modificou a vida dele. Eu já conheci uma professora da USP que era casada com um tradutor do alemão, como ele se chamava, daqui a pouquinho eu lembro, mas eu a conheci uma vez num hotel de férias, conversando com ela já era uma mulher mais velha do que eu, e ela falou, ficamos conversando de literatura, e ela falou, o livro que modificou a minha vida quando eu era jovem, adolescente, foi Crime e Castigo. E o Daniel Pisa, o escritor, jornalista, que morreu muito prematuramente, fez um livro, aliás, sobre a Academia Brasileira de Letras, né? Fez eu sei. Da Academia Brasileira de Letras. O Daniel Pisa também é um autor, um escritor, um jornalista que despertou para a literatura a partir de Crime e Castigo. Tem algum fenômeno nesse livro, para além da sua, enfim, da sua... Mas eu acho... qualidade literária, que faz com que ele introduza as pessoas nesse universo. Perfeito, você tem razão. Mas eu já tinha lido Shakespeare. Eu li muito cedo, eu fui precoce. O que eu acho que me impactou no Dostoiévski foi o individualismo teológico do ser humano. Ou seja, a capacidade que ele tinha de, entre aspas, pecar e redimir-se, de ser dono de uma coisa chamada consciência, ou seja, decidir que rumo tomar, o que evitar e assumir os erros, ou seja, desgraçar a sua vida, caso seja necessário, sabendo que isso é um poder humano, desgraçar a própria vida. Então, eu acho que foi nesse sentido, porque por exemplo, Guerra e Paz, do Tolstói, é extraordinário. Mas, por exemplo, para um jovem, talvez, não sei se é cedo demais. Olha, só para dizer uma coisa, talvez fosse bom. O Machado de Assis eu acho que às vezes as pessoas leem Machado quando não tem formação. Você tem que ter formação para ler os grandes livros. Portanto, você talvez deva começar com textos menos desafiantes, não é? Porque, embora também você não deva ficar prisioneiro de um texto medíocre a vida inteira, você tem que romper os seus grilhões e embarcar nos grandes textos onde você realmente ressurge a sua humanidade, sem dúvida. Perfeito. Bom, então o Ronaldo fez uma pergunta aqui: quais livros você acha que utiliza para um escritor, um aspirante a escritor? E aí eu acho que você deu aí indicações de algumas obras, mas principalmente do Dostoiévski, que é uma obra realmente que deflagra, né, essa perturbação que está, acho que na origem da literatura, né? A literatura sempre traduz um certo sentido de inadequação, essa consciência teológica que você denominou, me parece que é muito essa sensação de que há uma barreira abissal entre nós e o mundo, e a gente precisa compreender essa distância que, ao mesmo tempo, nos une e nos separa do mundo, né? E isso tem uma dimensão não apenas física, mas também metafísica, talvez, né? Mas, Nélida, e você é uma contista e uma romancista que trabalha dentro desses dois gêneros com igual desenvoltura. Como que você definiu assim a sua embocadura ficcional? Como é que você decide que uma narrativa vai ganhar a dimensão de um romance ou a dimensão de um conto? Essa Uma pergunta conexa a essa. Alguns livros seus parecem ter uma amarração interna. Alguns contos dialogam com os outros. Claro, eles são absolutamente independentes, são lidos independentemente, são escritos para serem lidos independentemente. Mas eu citei aqui A Camisa do Marido, por exemplo. Tem a questão da figura paterna, não em todos os contos, mas em vários contos, assim, essa rivalidade com a figura paterna é muito presente. Eu queria saber se os seus livros de contos são concebidos enquanto livro ou você escreve os contos independentemente e depois os recolhe, os reúne. Por exemplo, você mencionou A Camisa do Marido. Há
eu focalizo nesse livro, como que deliberadamente, ou pelo menos depois eu fiz a seleção dos contos, dei-lhes uma ordenação, eu tinha como grande tema a família. Porque eu sempre acho a família mata, exaure e salva. A família é o centro nervoso, nevrálgico da humanidade. Você não pode imaginar uma vida sem uma família. Você tem que nascer num berço de um corpo e, de preferência, ter um pai. Não quer dizer que você não cresça sem um pai, mas eu sou uma defensora da figura do pai, entendeu? Ou seja, o pai e a mãe, né, como seres que vão pavimentar a existência de um filho para o drama, para a tragédia, ou para um caminho mais suave, não tão grotesco, não tão terrível, como ocorre muitas vezes. Então, você vê que tem o pai lírico, tem um conto meu, como é o nome aqui? O Trem. O Trem é um conto que faz um grande sucesso, porque é o pai que provê os filhos com aquilo que faz falta. O pãozinho está ali, com a imaginação, com a fantasia. Eu lembro de conta que, na impossibilidade de fazer viagens transatlânticas, ele faz uma viagem imaginária a bordo de um vagão enferrujado. Exatamente. Então, a figura de um pai ou de uma mãe que ajuda você a conceber outro mundo em oposição ao mundo que você tem, que é feio, que é pobre, que não tem grandes recursos, né? Então, é extraordinária a figura desse pai. Portanto, eu trabalho com as paixões humanas vinculadas, não é, na vizinhança das famílias, né? A família como núcleo gerador da tragédia e dos acertos, ou então parecido como família. Agora, os romances meus, eles nascem de uma grande reflexão, eu diria de um apuro narrativo. Porque, por exemplo, fazer um romance como A República dos Sonhos não foi fácil. Eu fiz em 2 anos, trabalhando 8, 10 horas por dia, sábados e domingos, né? Porque eu queria que o livro saísse já depois com a restauração da democracia. Claro que isso não aconteceu, foi um voto indireto, mas não, era a minha intenção. Então, aquele livro, o jogo temporal era dificílimo, porque senão eu teria que ter feito 3, 4 volumes para contar aquela história toda. Esse livro meu, que vai sair agora, que já está saindo, já está pronto, daqui a uns 10 dias vai para as livrarias, chamado, como ele disse, Um Dia Chegaria a Sagres. Deixa eu só fazer uma observação, Nélida, porque nós tivemos essa conversa antes de começar a transmissão, então vamos anunciar aqui formalmente, para ficar bem claro, Nélida Pinhon está lançando um novo romance que sairá nos próximos dias pela editora Record. É um romance sobre o qual eu não posso fazer perguntas, porque eu não li ainda, mas espero em breve, mas já sei mais ou menos do que se trata, e vou pedir para ela nos contar, que é Um Dia Chegarei a Sagres. Sagres, obviamente, refere-se assim, à grande escola escola naval, que está na gênese das navegações marítimas portuguesas, mas é um romance, salvo engano meu, porque você me contou brevemente, que se passa no século XIX, é isso? Isso, português. Então vamos lá, agora está anunciado em letras garrafais o novo romance, fale dele, por favor. Eu acho que o romance não significa que ele não possa ser esplendoroso com imensa simplicidade. De repente, você pode, uma primeira pessoa, né? Uma voz tímida, de repente, contar uma história, como, por exemplo, o Flaubert faz, como o Trandorado faz, as novelas pequenas, as novelas que têm um fôlego interior, não é um fôlego que apareça por fora, e, no entanto, são de muita beleza. Então, eu acredito numa coisa chamada técnica narrativa. Eu acredito que, mas sem que a técnica narrativa se torne uma exibição gratuita, porque o romance ele tem que ser fiel aos sentimentos mais profundos, não só do autor, da língua que o autor vai usar para contar a história das pessoas que leem. Ou seja, eu peço emprestado a língua do meu vizinho de vida, de você, para poder escrever meu romance. Se não houver essa aliança entre as nossas línguas, que são as nossas linguagens, o romance é frio, é pretensioso. Eu não desejo que eu seja. Então, você falou bem que eles são atados, os nós são atados.
A minha bichinha está aparecendo aqui, já está me coçando. Eu estou me referindo à cachorrinha Pilara Pignon, que ela, a partir de um certo momento, ela começa a arranhar minhas pernas. Eu vou Ela tem apresentar. sobrenome, então. Ela tem seu sobrenome, é isso? Hein? Ela tem meu sobrenome, ela não é abandonada no mundo. Olha só, olha só. Peraí, queridos, ó. Oh, meu amor, olha só. Aqui está, ela vai ficar quietinha aqui. Então, olha só, essa é a Pilara. Mas aí, a República dos Sonhos, você vê. Quando eu escrevi, por exemplo, Vozes do Deserto, também obedeceu não só a técnica, mas me obrigou a estudar profundamente século XI, XII, conhecer todo o advento do islamismo, né, do Maomé, tudo, porque para poder contar a história que eu pretendia contar. Mas você tem que saber, mas depois dissolver o conhecimento, para que ele não seja o elemento fundamental da tua narrativa. Como eu fiz com Um Dia Chegarei, que embora você vê no livro a história de Portugal, a partir do século XV, você vê. Mas, enfim, você perguntou a diferença entre conto e romance, não foi, Marcelo? Foi. Eu acho o seguinte, que a sua voz interior orienta você. Você sabe que recursos você tem para poder fazer um conto e que recursos você tem para alargar o seu texto. Porque senão você vai inventar o que não tem razão para existir. Um romance tem que ter razões para existir, não é? E o conto, ele não pode exceder a um determinado tamanho, porque não tem embocadura, como você disse há pouco, que eu adoro a palavra embocadura, né, para poder expandir-se. De modo que é um equilíbrio que esse jovem escritor, Ronaldo, né, que nos fez a pergunta, ele vai aprender. A gente aprende errando, a gente aprende escrevendo, a gente aprende lendo também. Ler realmente um termômetro extraordinário. Eu há pouco falei, lembra-se do Winnetou, do personagem que eu adoro? Há uma cena no romance do Carmyle, em que ele está com um grande personagem do Carmyle, chamado Old Shatterhand, que é um alemão culto que vai parar no oeste americano e faz grande amizade com o Winnetou, e os dois passam a estar sempre juntos nas aventuras. E há uma cena, para mim, capital para o meu entendimento narrativo. Uma cena que ele diz para o Winnetou: vê onde é que estão os bandidos que nós estamos perseguindo a cavalo. Todos eles na pradaria americana. Aí o Winnetou, muito sóbrio, austero, lindo. Eu chorava quando no terceiro volume ele morreu. Aí ele sai do cavalo, põe-se no chão e pega a orelha e põe a orelha dele, o ouvido, não, no chão. E ali fica algum tempo. Não me lembro, porque eu já li a garota. Aí levanta-se e disse: eles distam tantos quilômetros, e são X cavalos, e um deles, um dos ginetes, não tem um braço. Eu pensei, como é que ele podia saber isso? Extraordinária essa percepção. Então ele diz por quê. Porque ele pisava, o cavalo pisava com mais leveza do lado direito. Você já pensou a maravilha disso? Quando ele botou, eu li essa cena, Manuel, quando eu li essa cena, eu disse: eu vou ter a audácia de fazer o que eu quiser numa literatura. Sabe? Aliás, o Faulkner, uma vez, houve um erro no que ele fez um cavalo de 3 pernas. E se você pode errar, não tem a menor importância. Aí eu pensei, isso para mim me dita novos rumos para a minha literatura. E eu terei que aceitar as lacunas verdadeiras e as falsas. Eu terei que conviver com elas. As falsas eu tenho que preencher, as verdadeiras eu tenho que respeitar. Perfeito. Mas, Nélida, conta um pouquinho desse livro, então. Você já falou lembrando que você me falou um pouco do livro antes da gente começar a transmissão, né? Mas você agora aqui na transmissão, você já disse que remonta ao século XV em Portugal, mas, enfim, é uma trama
retomando aí XIX. o enredo, se passa no século XIX, e por que percorre Portugal? Por que o livro percorre Portugal? O que acontece O nesse livro? personagem é em primeira pessoa. Demais, né? É um personagem chamado Mateus, primeira pessoa, e é um homem. Você pode perguntar, o leitor, ou quem está nos observando, pode perguntar, como é que você se atreve a assumir uma voz narrativa, uma voz masculina? Depois, se você quiser perguntar, eu explico mais tarde. Então, esse Mateus é um minhoto. Isso é um lavrador, camponês pobre, que viveram com muita dificuldade sempre. Os pobres sempre foram pobres, na Europa e em qualquer parte do mundo. Então, os lavradores quebravam as mãos para cavar a terra, fazer sulcos, para jogar uma semente que, para nascer, você tinha que usar enxada. Eu vi isso porque eu conheci isso no dedo, meu pai. Uma coisa assim, para nascer uma espiga de milho, nós brasileiros não temos noção como era antigamente a agricultura no campo. Então, a família dele, pobre, ele e o pai, são minhotos, ou seja, vizinhos do rio Minho, que é um rio mítico, extraordinário, e que desemboca no Atlântico. Para mim, tudo tem que desembocar no Atlântico, porque o Atlântico é o caminho das correntes marítimas, das Américas, dos países exóticos. Tudo, para mim, a minha imaginação, alcançar o Atlântico é alcançar a imaginação do mundo. Muito bem. Então, esse menino, na escola, ele é impregnado pela noção de que eles eram pobres, miseráveis, mas o país não era. O país vivera no Fausto, o país descobrir o mundo, sabe? Então ele começa a fazer uma fantasia extraordinária de Portugal. E quem é que vai encarnar para ele esse Portugal? O infante Dom Henrique. Aí eu não vou contar demais, porque senão não compro o meu livro. E a questão da voz narrativa que você falou, porque é engraçado, você falou de eu te digo. Uma voz narrativa masculina, e isso remete a um tema muito contemporâneo, que é a questão do lugar de fala. Então, por exemplo, os movimentos que representam alguns grupos na sociedade questionam muito quando alguém fala em nome deles. Eu acho que há uma legitimidade nisso. Mas na literatura isso entra em xeque, né? Porque todo escritor se imagina falando no lugar de outro, no lugar de uma mulher, na mulher de um negro. Tem outro jeito. Né? Mas o Manuel não tem outro jeito. Isso é uma falsa premissa. Absolutamente falta de consciência estética e prática narrativa. Porque se não for assim, meu querido, apaguem a literatura, apaguem a arte, porque toda arte tem voz. Toda arte. O músico Beethoven tinha voz, o Velázquez tinha voz quando ele pinta a sociedade espanhola. Ele é um narrador extraordinário, é para mim o pintor que mais narra uma sociedade. Se você vê as linhas, né? As meninas, é uma coisa extraordinária. A sociedade inteira está naquela tela. Então, isto é uma... Sabe o que é? As pessoas não escrevem. Quem inventou um slogan desse não escreveu, ou então não está lendo bem os livros, porque você pode assumir, mas acontece, o que alivia a prepotência de qualquer voz são as falhas, porque você sempre cria personagens faltosos, você sempre cria deixando espaço para o leitor completar o que falta. A liberdade da estética é essa. Entendeu? Desculpe, me entusiasmei agora com isso. Não, mas eu acho importante, porque também, eu acho que até as próprias pessoas que trabalham com essa noção de lugar de fala, elas questionam, por exemplo, que, sei lá, eu sou homem heterossexual branco, que eu não posso falar sobre o movimento feminista, o movimento negro, porque, enfim, eu não tenho a história, etc. e tal. Mas eu já vi mesmo pessoas que defendem a ideia do lugar de fala dizendo, olha, mas isso não é válido para a literatura, porque na literatura é imaginação. É absolutamente legítimo que um escritor... E não é sociologia, não é sociologia, Manuel. Então, por isso, você vai apagar Otelo. Otelo era negro. Entendeu? Você vai apagar Salomão nos Cânticos dos Cânticos, você vai apagar toda a arte... Madame Bovary, né? Como Semois, que ele diz, né? No julgamento, ele diz Semois, Emma Semois. Diga uma coisa, aí tem uma pergunta também da Marisa, deixa eu ver aqui, Marisa Oliveira, não, desculpa, é a Marisa de Jesus. Como escrever em tempos do politicamente correto? Uma pergunta correlata aí.
Você já Olha, sentiu, já sentiu o peso Elisa, desse tipo de... eu não quero transmitir alguma coisa que possa fazer você infeliz. Eu sou muito cuidadosa, porque eu sou uma mulher que tem a consciência afiada. Mas eu acho também, viu, querida, escreva com coragem, escreva com audácia. Não se importe com as consequências. Porque se você se importar com as consequências, você não vai chegar ao seu limite criativo. Você só alcançará um patamar estético elevado se você quebrar todos os alicerces. Não ter medo de nada. Pense o seguinte, mesmo sozinha eu ainda serei escritora. Entendeu? Então, esse politicamente correto não existe no meu texto, quando eu escrevo. Quando eu escrevo, Deus sabe o que eu tenho que pensar. Já não é brincadeira escrever, não é brincadeira lidar com axiomas, lidar com frases, lidar com a palavra, refazer uma frase 15, 20 vezes porque ela não alcançou a sua plenitude, porque as frases têm um rosto, a palavra tem um rosto. Você tem que buscar a beleza do rosto da sua frase, não é beleza perfeita, alguma coisa que sintonize com o que você quer dizer, que não cancele as intenções do texto, as intenções do personagem. É uma coisa horrorosa escrever, gente, é uma maravilha, mas é tão difícil. Olha, posso dizer uma coisa, Manuel, querido? Claro. Eu tenho aqui, quem quiser ver, eu vou fotografar e vou mandar para vocês. Eu tenho um departamento só com arquivo literário. Eu tenho um arquivo literário espantoso, porque desde menininha eu guardo tudo que é papel, tenho paixão por papel, sempre tive. Então, esse romance, para lhes dar uma ideia, tem mais de 1 metro de altura só de várias versões. Fiz 8 versões. Enxergando mal, hein? Veja você, enxergando mal. Deus sabe como, mas é assim que é. Portanto, esqueça o politicamente correto. O importante é que o leitor que julgue você o fascínora, uma pessoa vil, tem que julgar o texto, não você. Mas se julgar você, errou. Não é o destinatário. Perfeito. Tem uma pergunta também, que aí foge um pouquinho da nossa pauta sobre a sua literatura, mas acho que, como as pessoas estão mandando perguntas, acho que é sempre importante fazê-las. Que é da Maria Oliveira. Se você acompanha nova literatura, se você admira algum dos novos escritores, enfim, imagino que escrevendo tanto quanto você escreve, você lançou recentemente aí Uma Furtiva Lágrima, agora está lançando um novo romance. Eu não sei se dá tempo para você ler os autores novos, mas de qualquer maneira fica a pergunta da Maria. Maria, né? Maria, eu fui até agora júri do Prêmio José Saramago. Tudo passou pelas minhas mãos e fui também de outros júris, né? E talvez seja outra vez, mas aí vão ler para mim. Eu poderei, mas de modo que eu conheço muita gente, ótimo, quase todos os escritores que hoje estão com muito nome eu conheço. Eu não estou atualizada com os últimos, mas eu conheço e destaco o talento de vários. Eu evito dar nomes, não é? Porque você pratica injustiça quando tem tanta gente de talento, muita gente já com uma obra, uma promessa de obra, não é? Então você só deseja que realmente siga adiante, né? Mas eu reconheço o talento de muitos escritores jovens, como eu reconheço o talento de grandes escritores com mais idade, que estão sendo esquecidos atualmente por conta desse florescer de jovens. Os jovens têm que ser estimulados, sem dúvida, mas não esqueça os velhos que vão embora deixando uma obra. Nélida Pinhon, a gente está chegando ao final aqui do nosso encontro. Foi um grande prazer tê-la aqui no Segundas Intenções, uma grande honra. Segundas Intenções é um programa, uma série de encontros que acontece na Biblioteca Parque Villa-Lobos e na Biblioteca de São Paulo, nas sedes das próprias bibliotecas, com público presente, né? Então, às vezes, a gente não consegue trazer os autores que estão fora de São Paulo, como esse é o caso que está falando conosco no Rio de Janeiro. Então, eu costumo dizer aqui, agora que a gente está fazendo esses encontros virtualmente, remotamente, eu tenho dito que, assim,
A única coisa boa que a pandemia me trouxe é a possibilidade de entrevistar no Segundas Intenções escritores que, às vezes, nem sempre a gente pode trazer São Paulo na data, porque há sempre um problema de agenda e por aí vai. Então, é um grande prazer tê-la encontrado. Antes de passar a palavra para você você se despedir dos nossos espectadores, eu só queria lembrar para quem nos acompanha que essa série de encontros Segundas Intenções acontece no Facebook das bibliotecas de São Paulo, Biblioteca de São Paulo e Biblioteca Parque Vila Lobos. E os nossos próximos encontros serão dia 5 de outubro, no Facebook da Biblioteca de São Paulo, a escritora Carola Saavedra. No dia 19 de outubro, no Facebook da Biblioteca Parque Vila Lobos, aqui onde estamos hoje, o filósofo Mário Sérgio Cortella. No dia 9 de novembro, no Facebook da Biblioteca de São Paulo, a escritora Ana Maria Gonçalves. E no dia 23 de novembro, no Facebook da Biblioteca Parque Vila Lobos, o Marcelo De Salete, escritor e quadrinista, autor de graphic novel. Então vai ser um prazer que vocês nos acompanhem, nos sigam nesses próximos encontros do Segundas Intenções. E eu queria terminar passando a palavra para Nélida Pinhon e perguntar sobre o livro que ela disse para nós, confidenciou que está escrevendo sobre um tal de gravetinho. Então, eu deixo a palavra, essa última pergunta para você, Nélida, para você responder sobre quem é a personagem do gravetinho. E já deixo aqui meu agradecimento pela sua generosidade e gentileza de ter participado desse encontro aqui conosco. Pois não. Olha, o Gravetinho foi meu cúmplice, né, de quatro patas durante muitos anos. E ele foi um mentor para mim, porque me ensinou tanto do mundo animal que eu passei a ser uma mulher absolutamente apaixonada pelos animais. E, ao mesmo tempo, uma mulher que sofre, porque eu vejo a crueldade nossa com os bichos, como nós maltratamos o bicho, como somos cruéis. E isso revela como nós somos seres cruéis entre os homens, entre os seres, entre as mulheres. Muito bem. Então, quando eu o perdi, aos 2 anos, né, mais ou menos, eu fiquei extremamente triste. Mas, por outro lado, muito impressionante, ele como que adivinhou, com uma alta percepção das coisas, que eu precisava viajar para Portugal. E eu não viajava para Portugal para escrever esse livro, Um Dia Chegaria a Sagres, né? Por conta dele, porque ele tinha um tamanho grandezinho e era rebelde, ele era um pouco inquieto, nervoso, e ele não aceitaria ir para o porão. Eu nunca o poria no porão, porque era uma ameaça à vida dele. Então, eu não podia... Do avião, né? Avião. Então, eu não conseguia escrever meu romance por causa dele. De repente, ele foi embora. E eu viajei. Fiquei 1 ano em Lisboa fazendo pesquisa, vendo a paisagem, colhendo os ruídos da língua, as transformações da língua ao longo dos séculos, tudo isso. Muito da sensibilidade, né? E aí eu pensei, vou fazer um livro sobre o Gravetinho. Já tem mais 50, 60 páginas, mas eu estou agora com essa fase do livro novo e fazendo outros trabalhos que me propuseram, outros textos sobre Clarice, que eu escrevi 2 grandes textos sobre Rubens Fonseca para Nova York e tudo mais. Então, é um livro que vai se chamar assim, Gravetinho, o Imperador, que ele era uma figura prepotente, carinhosa, transcendente, ficava olhando o céu horas e horas e horas. E ali eu o protegia para que ele pudesse ter essa relação com firmamento, como ele julgasse melhor. Então, foi um grande cúmplice, parceiro maravilhoso. E eu, então, sei que nós estamos já encerrando nosso encontro, eu gostei demais de todos os presentes e gostei muito de ouvi-lo, Manuel. Você é um homem brilhante, que eu fico muito feliz, que é jovem, está aqui mostrando como nós somos fundamentais para a história da cultura brasileira, que você realmente faz jus à sua belíssima reputação. Fico muito, muito contente por ter sido entrevistada brilhantemente por você. Agradeço a todos de Segundas Intenções e estou à disposição sempre para o que seja, se Deus quiser. E todos, aos futuros escritores, aos que estão nos ouvindo, muito boa sorte. Viva a literatura brasileira. Muito obrigado, Nélida, em nome da equipe, a qual eu agradeço também por todo o aparato que propicia. Todos vocês, todas as Segundas Intenções.
Muito obrigado. Agradecemos a quem nos acompanhou, especialmente a escritora Nélida Pinhon. Espero quem nos acompanha também nos próximos encontros nos Facebooks das bibliotecas de São Paulo e Parque Vila Lobos. Nélida, um abraço. Um abraço. Esperamos, então, o lançamento do seu novo romance, Um Dia Chegarei a Sagres. Porque eu não li ainda e não recebi o livro. Um Dia Chegarei a Sagres. Estamos ansiosos para ler o novo livro de Nélida Pinhon. Um grande abraço, uma boa semana a você e a todos. A todos. Tchau.